para ganhar Jesus, para ganhar o povo dessa Coab para Jesus. Mas o Senhor, Ele tem falado muito, muito, muito ao meu coração, no coração da pastora. Nós precisamos evangelizar, nós precisamos amar mais, precisamos ter um olhar espiritual, e tudo que está acontecendo é espiritual. E eu entendo esse momento espiritual que nós estamos passando, isso acaba sendo interno, mas eu creio que o Deus que nos chamou, Ele nos chamou para a vitória, Ele nos chamou para grande obra. Um dia o profeta disse para o Senhor, não temos mais quem buscar, quem está na guerra juntamente conosco. E o Senhor fala ao profeta: calma, ainda falta 7.000 que não se prostraram a Baal. E eu creio nisso, irmãos, que Deus vai visitar muitos corações, da mesma forma que a Rebeca veio, trazida pelo Espírito Santo. Nós vamos alcançar muita gente ainda. Nós estamos vivendo a glória da segunda casa. Eu creio nisso, na glória dessa segunda casa. Todo dia é uma luta. Eu falo: Senhor, nós vamos conquistar, nós vamos, uma guerra travada, jejum aqui, luta ali. Aí quando a gente pensa ali, um dá uma fraquejada ali, outro vai ali, aí arruma aqui e tal. Mas eu creio nisso, eu creio, Carlos, eu creio que o nosso Deus que nos chamou para essa obra aqui nesse bairro, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Queira o diabo queira ou não queira, o que Deus prometeu para a comunidade Resgate vai acontecer. Eu creio nisso. Eu creio no poder de Deus. E algo que Deus tem falado no meu coração, que eu tenho observado nos cristãos, aí eu falo no cristão geral, é sobre a palavra ressentimento. Algo que Jesus ele vem tratar eu e você. A palavra de Deus, escute essa ministração. A palavra de Deus, a função dela é tratar o nosso interior. Por isso que Jesus disse na tua palavra: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu quero falar um pouco dessa verdade e trazer para vocês sobre essa questão do ressentimento. Quem dentre nós já não se decepcionou com alguém? Sabemos que a decepção faz parte da nossa vida, de cada um de nós. Decepcionar-se na verdade é deixar de surpreender pelo comportamento de alguém de quem esperávamos outra atitude numa determinada situação. Quando, por exemplo, uma pessoa age conosco dentro de um padrão ruim dela, não há surpresa, não há decepção, porque já estávamos preparados. O problema se torna real quando a atitude nos parece fora do comportamento esperado. Por isso, o modo como lidamos com as decepções sinaliza o nível de maturidade que nós temos. Eu quis trazer um pouquinho dessa introdução, que da forma que você reage conforme as pessoas te tratam, vai mostrar o nível de maturidade que você está. Só que os cristãos, irmãos, eles não estão entendendo. Parece que nós estamos lidando com pessoas, meninos e meninas. Por isso que o Senhor fala para nós deixarmos de ser meninos, agir como meninos. Pois estamos vivendo um momento que as pessoas não podem falar mais nada, que qualquer
nos irrita, qualquer coisa nos entristece. Qual é a sua atitude quando você não espera de alguém? Tem pessoas que a gente sabe que é um pouco grosseira, e quando ela vem com uma palavra grossa para nós, nós já estamos preparados, porque nós já conhecemos aquela pessoa, é do jeito dela. O problema é quando nós não esperamos de pessoas que a gente ama, pessoas que a gente tem um carinho, pessoas que para nós é um espelho, pessoas que para nós é um exemplo, e quando nós vamos observar a atitude dessa pessoa, nos machuca, nos fere. Aí eu quero perguntar para você: você sabe o que é sentimento? No Aurélio, sentimentos são respostas às emoções, e diz respeito a como a pessoa se sente diante daquela emoção, uma vez que a emoção dá origem ao sentimento. Esses dois tipos de reação estão completamente relacionados, e um sentimento também é capaz de desencadear emoções da mesma espécie, ou seja, certa emoção pode desencadear um sentimento, e certo sentimento pode desencadear algumas emoções. Sentimento é aquilo que você está trazendo de dentro para fora. Pode ser um sentimento bom? Pode, mas pode ser um sentimento ruim, e isso faz parte da vida do ser humano, faz parte da nossa vida. Eu e você ficarmos tristes, chateados com alguém, isso faz parte, isso não é pecado. Agora, o que é pecado que nos machuca e fere a Deus é o ressentimento. Tem dia que eu estou tão triste com pessoas, faz parte. Vou orar, vou buscar a misericórdia do Senhor, mas eu tenho que entender que eu preciso ser maduro, suficiente para entender o nível da outra pessoa. Tem pessoas que não estão bem, e quando ela não está bem, ela reage de uma forma negativa, e eu preciso ter maturidade para entender o tanto tempo que estamos juntos, quanto tempo de amizade, quanto tempo de família. Isso tudo tem que ser colocado na balança. Escute, você que é muito fácil desconectar de pessoas, comece a avaliar o momento da vida, comece a avaliar a amizade, comece a avaliar o momento da pessoa, comece a colocar tudo na balança, porque nós cristãos estamos vivendo uma fase ruim, aonde nós estamos dormindo, acordando com ressentimento. E aí eu pergunto para você: o que é ressentimento? Lembrando que sentimento faz parte da nossa vida humana. Agora, ressentimento não provém de Deus. No Aurélio diz que ressentimento que se caracteriza pela existência de mágoas, rancores ou angústia que se formam como consequência de uma ofensa ou a partir de uma atitude que é recebida de mau agrado. Aquilo fica remoendo dentro de você, remoendo dentro de você. Alguns médicos especialistas dizem que através do ressentimento vem a depressão. Eu quero trazer isso para você começar a entender o que é o sentimento e o que é o ressentimento. Sentimento, repito, você pode ficar triste, você pode ficar chateado, mas ressentimento não, porque o ressentimento traz mágoa, traz raiva, traz rancor. No livro de Jó, seu capítulo 5, verso 2, por favor, abra sua Bíblia. Lembrando que o telão, acho que não tem Jó, né, Fabinho? Se tiver, Jó 5, 2. Diz
Diz assim a palavra de Deus: o ressentimento mata o insensato, e a inveja destrói o tolo. Quando nós somos insensatos, sabe o que é ser insensato? Insensato é quando nós não examinamos a situação, quando é aquela decisão e pronto. A Bíblia diz que o ressentimento mata esse insensato, porque ele já pega aquele jeito dele, ele já pega aquela emoção. Tem gente que vive nas 4 estações um dia todo. Um dia acorda bem, outro dia acorda mal, ou está bem e acorda bem, no meio do dia está mal, no meio do vai passando o dia, vai ficando mal ainda, à noite ele melhora. O ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. São sentimentos que na verdade são ressentimentos, que fica remoendo uma situação, Irmãos, tem uma tipologia na lei do crime que fala de que jeito a pessoa cometeu o crime. E tem crime que a gente dá risada, crimes que não tem significado nenhum. Sabe aquele crime que a pessoa mata porque o outro olhou feio para ela? Crimes tão insignificantes, irmão, porque é por causa do ressentimento. Abra comigo no livro de Salmos 103, 8 ao 10. Salmos 103, 8 ao 10. Jesus está aqui, diga amém. O Senhor é compassivo e misericordioso. Ele também é paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido. Segura aí, Fabinho, depois eu vou para o 10. Sabe o que Deus nos ensina? Que Ele é amor e Ele não fica ressentido para sempre. E tem gente que pega esse sentimento e faz dela um estilo de vida, fica ressentido, sabe, irmãos, e trazendo mágoa, ódio de pessoas. E aí você vai tentar entender qual é o motivo do ódio. É uma situação pífia, insignificante. Você entende? Talvez você está com algum sentimento dentro de você que você fala: eu não consigo curar, mas olha a situação. Vale a pena ficar vivendo esse ressentimento dentro de você, pois o Senhor diz que Ele nem fica ressentido para sempre. Sabe por quê? Porque Ele é amor. Versículo 10. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Olha o que Deus fala, irmão. Eu e você somos pecadores, nós erramos, nós fazemos cada coisa para Deus, mas Deus não fica ressentido. Ele pode ficar entristecido. A palavra de Deus diz que Deus entristece, mas Ele não fica ressentido. Ele não paga da mesma forma. Ele não paga da mesma forma que eu e você muitas vezes pagamos. Esse ressentimento, ele não provém de Deus. E nós estamos vivendo um momento que os cristãos estão com uma mala cheia de ressentimento. Eu costumo dizer que eu trabalho num setor muito pesado, onde eu faço muitas reuniões com 100, 150 pessoas, e tem 2, 3 que eu pego assim, carimbo, e nós ficamos naquela discussão e tal, porque sabe a coisa de
coisa feia mesmo, de briga, assim, discussão, né? E aí, engraçado é que quando acaba aquele momento de discussão que faz parte do trabalho ali, eu olho para aquela pessoa que às vezes me feriu, me agrediu, né, com palavras, eu falo para ele assim, ele fala para mim, vamos tomar um café. É naquele momento. Ele não leva aquilo para casa. A gente tem que aprender, irmãos, isso é maturidade. O imaturo leva todo o problema para casa e começa a discutir o problema. O imaturo, ele faz questão de ficar remoendo aquilo que já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Porque você não fala com aquela pessoa, nossa, 10 anos atrás ela me feriu, meu Deus. 1 mês atrás aquela pessoa falou tanta coisa para mim, tá? Eu odeio, eu não quero papo com ela, eu não quero saber que ela morra, eu não quero isso, meu irmão. Nós somos cristãos. É o cristão dos dias de hoje. Voltando ao assunto lá, nós lá na mesa lá, tal, outro dia nós estávamos discutindo implantar uma UBS. Aí a gente fala, não quero UBS não naquela região, porque aquela UBS só vai atingir a região que não é a nossa, mas nós vamos colocar aquela UBS sim. Não vamos colocar, não, a população quer aquela UBS. Aí, pau quebra, né, como diz assim, né, ditado aí, pau quebra ali entre nós. Mas quando acaba, né, teve um que outro dia falou para mim, vai, seu puxa-saco do secretário. Eu falei, eu vou puxar saco, quem pode me dar alguma coisa? Você não pode dar nada. E aí aquela coisa, sabe, só você entender, mas quando acaba a reunião, rapaz, você pegou pesado comigo hoje, hein? Fabinho, eu tive opção, não tive escolha, mas você sabe, vamos tomar café, você vai pagar o café agora. E a gente sai, irmãos, porque o problema é ali. Mas não, os cristãos estão tudo dodói, tudo com ressentimento. Se sacudir, sai lá ódio, sai raiva, sai amargura, sai tudo de ruim. Por quê? Porque está guardando ressentimento de coisas que já passou anos, meses, dias. Tem uma passagem da Bíblia que diz, não deixe a ira dormir sobre a sua cabeça. Deus, ele fala, não durma com raiva, resolva os problemas. Porque se você não resolver os problemas, o ressentimento vai bater na sua porta. E falando de ressentimento, eu preciso entender e reconhecer o que é mágoa. Muitas pessoas já ouviram falar de mágoa, mas não sabem o que é mágoa. O primeiro passo para ficar livre desse ressentimento é reconhecer que você sente ressentido contra alguém por causa de alguma coisa. Começa por aí. Você está com raiva de alguém? Você conhece alguém que está com raiva de alguém? Vamos voltar para o nosso mundo aqui. Quais são as brigas dos crentes? Porque muitos crentes não falam com o próprio crente. Mas vamos saber qual o motivo do que ele não fala? Por quê? Vamos lá. Por que você não fala com aquele crente? Porque outro dia ele passou e não me cumprimentou. Por que você não fala daquele crente? Outro dia ele fez uma festa e não me chamou. Por que você tem raiva daquele crente? Ele era meu líder e ele mandou fazer uma coisa que eu não estava de acordo. Para analisar, irmão. Quais são as nossas brigas? Não tem significância nenhuma. Não tem significância nenhuma. Crente não fala palavrão. Então a maioria das nossas discussões, falando de um crente geral, de todo cristão, é uma briga insignificante, que as pessoas ficam com mágoa uma das outras. Sabe o que é isso? Infantilidade. A Bíblia diz, se você não consegue ser fiel no pouco, com o número de pessoas, você não vai ser fiel nunca com o número grande de pessoas na nossa vida. Só para você entender um pouco mais. Pense no motivo que você se sente ressentido
e em como isso está afetando a sua vida. Agora você pode tratar essa mágoa. Tem que tratar essa mágoa. Esses dias eu estava em casa, eu falava: Senhor, se eu tivesse uma varinha mágica, eu queria tocar assim para não conhecer pessoas nunca mais. Porque eu quero resolver, eu sou pessoa de resolver o problema. Isso me machuca. Porque as pessoas ficam na meninice, na criancice. Eu quero resolver o problema. Você entende? Eu fico imaginando Jesus falando com Judas: você vai me trair. E o sentimento lá: eu quero tomar o dinheiro dele, ele me chamou a atenção, ele fez isso, fez aquilo. Jesus falando: vamos resolver, Judas. Olhou na cara de Judas e falou: você vai me trair, Judas. Aí quando chegou o momento de Judas trair Jesus, Jesus disse para ele: faça o que tem que fazer, mas faça depressa. Naquele momento ele podia curar a mágoa. Só desencadeou ódio no outro amargurado chamado Pedro, que andando com Jesus guardava a arma na cintura. E quanto tempo nós estamos com Jesus e guardamos a arma na cintura, esperamos só o momento de alguém cair, esperando só a falha de alguém? Isso é imaturidade. Quem tem maturidade chega: vamos resolver, não está certo isso, não dá isso. Por isso que Jesus fala diretamente com os seus discípulos. Mas eu quero que vocês entendam, eu vou correr porque algo que o Senhor tem colocado no meu coração muito. Olha o que a Bíblia diz sobre ressentimento, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5. 2 Coríntios 10, 5 diz assim: destruímos os argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos os cativos todo pensamento para torná-los obedientes a Deus. Se esse sentimento está te ferindo, leve esse sentimento cativo, e aí você vai entender o que é obedecer ao Senhor. Mas a gente quer pegar esse sentimento e deixar livre dentro de nós. Quer mais? Algo que a gente não consegue entender. Como alguém que diz Jesus, Jesus, como alguém que diz que ama a Deus, que não vê e odeia o seu irmão, diz a palavra de Deus. Como um cristão que diz que ama a Deus, odeia alguém, não fala com alguém. Como pode ser um cristão dessa forma? Fica ligado, pois a Bíblia diz que aquele que é guiado por um cego, ambos cairão no mesmo buraco. E sabe como é que faz um cego? Vamos colocar como se fosse um surdo. Vamos lá. Você viu como está certo? Você viu a coisa que está acontecendo lá? Olha o ressentido. Ressentido fica causando, criando situações para justificar o seu ressentimento. O ressentido, ele cria situações para justificar aquilo que está na mente dele, no coração, que é mágoa. Entenda isso. Perdoar significa abandonar o desejo de vingança. Perdoar, em vez de destruir o mal com o mal, você vence o mal com o bem, escolhendo o amor em vez do ódio. Lá em Romanos capítulo 12, 9 ao 21 fala muito sobre isso. Se você sente que não consegue perdoar,
Ore a Deus para mudar o seu coração, para que você possa perdoar. O perdão não é fácil, mas liberta. Deus sabe que é difícil perdoar quem nos fere, quem nos feriu, quem nos machuca, mas o perdão libera, liberta. E tem muita gente presa com esse sentimento. Que está me dizendo amém? Lá no livro de Romanos, eu quero ler aqui o 12, Romanos 12, do 19 ao 21. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus Quem tem que ficar irado? Quem tem que ficar irado, igreja? Pois está escrito: minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Sabe qual é a vingança de Deus? Sabe qual é a vingança do Senhor? Amados, nunca, vamos lá, versículo seguinte, olha qual é a vingança do Senhor. Ao contrário, se o inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas